E aí, ótima noite, beleza? Tranquilo, pessoal? Ótima noite. E aí, Paty, tudo bom? Ótima noite. Galera chegando aí, e hoje vamos falar sobre rejeição, sentimento de rejeição, sentir-se rejeitada, se achar um lixo. Como a gente lida com essas questões? Fala Nilza, né? Imagino que seja Nilza. Fala Fábio, beleza? Ótima noite. Vamos chegando aí, galera. Galera chegando. Pessoal, me dá uma nota, por favor. Só esperar a galera chegar para eu fazer um teste com vocês aqui, ver se é certinho. Porque caiu uma chuva aqui hoje que foi algo absurdo. Então nem sei como é que tá a internet aqui. Não sei como é que tá a qualidade. Então eu pedi a vocês o seguinte: dá uma nota de 1 a 10, sendo 1 o mínimo, ruim, e 10 o melhor possível. Me fala aí de 1 a 10 como está a qualidade do som e da imagem, por favor, tá? Fala aí pra mim, de 1 a 10, como é que está a qualidade do som e da imagem? A internet está legal para vocês? O áudio está legal para vocês? Dá um feedback para mim, por favor. Paty, boa noite, está sendo muito importante para mim estar te acompanhando. Que bom, querida. Muito obrigado, que bom que estou te ajudando de alguma forma. 10, show, que bom. Fala Silvânia, ótimo dia. Galera, quinta-feira, noite de quinta-feira, e vamos falar um pouquinho sobre rejeição, sentimento de rejeição, algo que é muito comum, as pessoas se sentirem rejeitadas, se sentirem desvalorizadas, fracassadas. Isso é uma coisa assim, desvalorizado é uma das coisas que eu mais escuto geralmente em atendimento, as queixas. Me sinto desvalorizada. Por quê? Porque se sente rejeitada, porque a pessoa saiu do relacionamento, deixou por algum motivo. E aí os motivos são vários, a forma de fazer isso também é da mais variada. As pessoas fazem isso com várias justificativas. Muitas vezes essa justificativa é culpando o outro, ou quando não é culpando o outro, é falando o contrário, como que é? O problema não é você, sou eu, o que não ajuda em nada, né? E a pessoa acaba se sentindo rejeitada. Então vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento hoje e algumas formas que a gente tem de lidar com essa questão, de ajudar nessa questão, tá? Fala Cláudia, fala Fátima. Agora que eu vou pedir para vocês é o seguinte: me diz o seguinte, gente, choveu aí na região de vocês, choveu? Me diz se choveu na região de vocês. Cara, aqui caiu um pé d'água absurdo, choveu demais. Eu ia até cancelar a live. Eu falei, do jeito que tá chovendo aqui, a internet não vai funcionar legal, porque foi muita coisa, foi muita água que caiu aqui. Me diz se na região de vocês choveu, ou se tá chovendo, tá? Beleza? E lembrando de pedir o seguinte a vocês: voltou? Acho que tá normal agora, show. Turbe aqui para ninguém me ligar. Se alguém me ligar já era. Aqui muito, mas passou, show. Aqui não, aqui em Santa Catarina só amanhã. A internet está falhando. Já voltou, né? Me disse se já voltou, porque o despertador entrou aqui. Deixa eu ver se consigo. A internet está falhando. Já voltou? Já normalizou, gente? Me diz se normalizou, por favor. Me diz aí. Sim, beleza. Show. Então choveu em alguns lugares, outros lugares vai chover amanhã. Então aí, gente, lembrando vocês,
Su, você tá aí ainda? Eu ia falar contigo na academia hoje, só que eu não sabia que você já estava indo embora. Eu estava com fone, você falou alguma coisa comigo, nem entendi o que foi que você falou. Aí quando eu fui te procurar para te dar um abraço, falar contigo direito, você tinha ido embora. Achei que você estava chegando ali, estava fazendo a esteira e ia começar o treino. Bom te ver, tá? Fala, Carol, beleza? Ótima noite. Então vou pedir a você o seguinte, gente. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, pelo fim de um relacionamento, está passando por uma fase difícil, encaminhe para ela essa live, clica aí no aviãozinho, nesse botão de compartilhar, nessa asa delta aí, vai abrir sua rede de contatos, você encaminha para as pessoas, que pode ser que ajude, pode ser que ela esteja precisando, ela ou ele, né, esteja precisando ouvir o que a gente vai falar aqui, então pode ser de grande valia, tá bom? Fala, Alex, beleza? Ótima noite. Então vamos falar hoje rapidamente, eu espero que essa live seja breve, quero fazer uma live mais rápida hoje, mais curta, para a gente falar sobre a questão da rejeição. É muito comum a gente se sentir rejeitado. Na verdade, a rejeição, ela faz parte da nossa vida. Olha quem entrou aí, minha digníssima. Tudo bem, meu amor? Toda vez que você entra aqui na live eu fico preocupado, porque a live é sobre superação de término, né? Superação de fim de relacionamento. Aí toda vez que você entra aqui eu fico imaginando que você talvez queira saber alguma coisa, se preparar para alguma coisa, e me deixa um pouco assustado quando você entra na live. Brincadeira. Mas vamos lá. Vanessa Lousa Fotografia é minha digníssima esposa, mãe da minha filha e do meu filho, que está chegando aí em maio. Quem me acompanha aqui já sabe, dos Paranauê. Mas vamos lá, gente. A rejeição, ela é algo que ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida. Deixa eu escrever uma coisa importante aqui sobre isso, que eu acabei de lembrar, e que eu gosto muito de ilustrar com esse exemplo. Te amo, vida. Te amo, meu amor. A rejeição faz parte da gente, tá? A gente rejeita, a gente atrai, a gente é indiferente. Isso a gente faz a todo momento, tá? A todo momento na nossa vida a gente está fazendo esse movimento de rejeitar, de atrair. Por exemplo, você vai num restaurante e se você chegar lá e ver um monte de mesa lotada e com vaga algumas só, você vai olhar, você vai falar assim, não, ali não. Eu não quero me sentar naquela mesa ali com aquelas pessoas. A gente vai julgando e pensando, ali eu não quero, ali eu não quero. Então a gente vai rejeitando, a gente vai fazendo, isso é um processo de seleção que acontece normalmente. Então galera aí, fala Edson, beleza? Fabrício, ótima noite galera. Então rejeitar as pessoas é algo que a gente faz também, e vou explicar por que a gente faz isso. E se a gente rejeita, as outras pessoas também fazem isso, também rejeitam. Então é comum a gente rejeitar as pessoas e é comum também a gente ser rejeitado por pessoas, tá? Agora, por que quando a gente é rejeitado, isso causa tanta dor na gente? Eu já falei em outras lives, mas talvez você não tenha ouvido, então vou falar aqui novamente. A rejeição causa tanta dor pra gente porque tem uma herança genética aí, que é o seguinte: quando a gente vivia na savana africana, os primeiros povos vivia em bando. Os primeiros povos datam da África, né? Foram encontrados na África. Pode deixar a tua pergunta aí, Paty. De preferência na caixinha de perguntas, que depois eu respondo, tá? Os primeiros povos, até onde eu sei, foram encontrados, são da África, e se vivia na savana africana, então se vivia com animais. Você precisava caçar, você não ia no mercado comprar um arroz, um feijão, uma carne para você comer. Você não comprava carne já, me via 2 kg de contrafilé, me via 1 kg de picanha. Picanha dificilmente a gente compra, ainda não abaixou o preço, estou aguardando. Mas você não comprava carne igual vem hoje, com o bicho já morto, já cortado certinho. Você tinha que matar, você tinha que caçar, você tinha que se defender, você tinha que fazer vigília, você tinha que se proteger. Então, por isso, se vivia em bandos, se vivia em grupos. E precisava se viver em grupos para que você pudesse realmente sobreviver.
você tinha mais chance de sobreviver, de ter mais sucesso na caça, conseguir ter mais sucesso na proteção, no descanso, porque alguém ficava de sentinela, você podia dormir. Então tinha toda essa dinâmica. Então quando acontecia alguma coisa e por algum motivo você era expulso de algum grupo, isso significava você viver menos. Então como é que você dá conta de viver sozinho, de fazer vigília, de caçar, se proteger, fazer tudo sozinho? Então vivia-se menos na época. Então assim, o medo era muito grande. O medo da rejeição naquela época significava: eu posso morrer, eu estou correndo risco de vida aqui. E a gente herdou essa herança, nosso cérebro, essa herança genética, e ainda hoje, quando a gente é rejeitado, a gente tem muito medo. É como se fosse o medo da morte, de fato. É como se fosse o medo de um risco de vida, um risco de morte, de fato. Por isso que isso causa tanta dor na gente, por isso que ser rejeitado causa tanta dor na gente. E, inclusive, também já falei aqui, vou repetir, a dor da rejeição, ela ativa as mesmas áreas cerebrais da dor. Então, quando a gente bate em algum lugar e sente dor, a gente ativa uma área do cérebro. E quando a gente se sente rejeitado de uma forma muito agravada, um nível muito alto de rejeição, a gente ativa as mesmas áreas do cérebro. É por isso que é comum as pessoas falarem assim: caramba, Jesus, eu estou sentindo uma dor tão forte que parece que está doendo na carne, parece que está doendo uma dor física, que de fato seu corpo está interpretando, seu cérebro está interpretando como uma dor física, isso realmente acontece. E também dói porque uma das maiores necessidades da gente, pela questão da rejeição, é ser aceito, é ser validado pelas pessoas, ser aceito pelas pessoas, ser amado pelas pessoas. Então, quando a gente sente que isso foi rompido, isso causa uma dor muito forte na gente, causa uma dor muito grande na gente. Então, é por isso também que a rejeição dói tanto. Além disso, fala Cici, beleza? Ótima noite, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Aparecida, seja muito bem-vindo, Ronaldo, Pamela, seja muito bem-vinda também. Além disso, o que acontece? A rejeição, ela muitas vezes, ela faz com que a gente reviva situações anteriores na nossa vida. Então, pessoas que se sentiram rejeitadas na sua infância pelos seus pais, ou pais substitutos, ou na escola, se sentiram rejeitadas, sofreram bullying. E hoje eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim: na minha época não tinha bullying, era simplesmente apelido. Não, gente, bullying não é apelido. Apelidar alguém não é fazer bullying. Bullying está relacionado à rejeição, a você ser rejeitado por um grupo, você ser deixado de lado, você ficar à margem. É quando alguém quer se aproximar de você, mas ela teme também ser retalhada porque está se aproximando de você. Então, assim, é algo muito mais grave psicologicamente do que você dar um apelido para alguém. E a outra coisa que eu também acho interessante, que gente que fala: não, mas na minha época eu tinha apelido, não tinha essa de bullying e eu não tenho mimimi. Mas às vezes é a mesma pessoa que sofre hoje emocionalmente, psicologicamente, que tem um filho e não consegue preparar o seu filho, educar o seu filho da forma adequada, porque sente os efeitos disso que sofreu na infância. Não tem esse negócio de mimimi não, gente. Eu entendo, eu concordo que a geração de hoje está fragilizada demais, mas esse negócio de dizer que o bullying é mimimi, cara, não seja insensível e muito menos hipócrita, porque a gente sofre. Eu sofri as consequências de sofrer bullying na escola, e não é nem bullying em si, o meu caso era zoação. Eu não sofri bullying, eu sofri zoação, eu sofri pilha, eu botava pilha e isso acontecia com a gente. Isso sim era zoação, mas isso também me afetou pra caramba, psicologicamente, emocionalmente. Então, se você tem essas experiências, ou experiências amorosas de pessoas que abandonaram você, que terminaram o relacionamento, e se isso não foi trabalhado da forma adequada, você não teve um processo de entender esse processo, vocês me ouvem falando muito aqui sobre entender, sobre ressignificar, elaborar isso e conseguir de fato superar isso. Se você não passou por esse processo na sua vida, quando isso acontece, você já está sensível a isso
isso acaba muitas vezes tendo uma dimensão muito maior do que seria normalmente. Às vezes a gente já está sensível. Eu gosto de dar aquele exemplo de uma pessoa que vai para uma praia, por exemplo, ela fica muito tempo exposta ao sol e ela não se dá conta, e assim que ela sai da praia, alguém vai dar um abraço nela e ela se fere muito, e ela começa a achar, caramba, esse abraço me feriu, me machucou. Então abraços machucam, passa a interpretar que abraços machucam, que manifestações de carinho machucam, mas porque ela estava com a pele sensível, ela estava ardida, então ela não se deu conta disso. Então quando a gente já passa por processo, e é muito raro alguém chegar na fase adulta sem ter passado por processos de rejeição, de abandono, ou de achar que foi rejeitado. Às vezes você nem foi, mas interpretou algo na sua vida como rejeição ou como abandono. E aí, quando isso acontece na vida adulta, a gente soma isso com memórias passadas. Não estou falando de vidas passadas, tá? Memórias passadas da nossa vida, que não é memórias de vidas passadas. Então, memórias passadas da nossa vida, isso acaba se juntando e causa uma dor muito grande. Tá, Gilson, e como a gente lida com essa questão? Tentou colocar a caixinha de pergunta, mas não conseguiu, tá? Tem 3 meses que foi rejeitada, meu ex me bloqueou em tudo. Então, vamos falar sobre isso aqui hoje. Meu intuito não seria muita arrogância, seria muita pretensão minha achar que eu poderia numa live te falar algo e a dor da rejeição passar, sabe? Não passa de uma hora para outra, não passa de um dia para o outro, mas tem coisas que a gente pode, quando a gente entende, isso pelo menos minimiza um pouco a dor que a gente está sentindo. Por isso que eu defendo demais o processo de encarar a situação, o processo de aceitação, o processo de entendimento, de você conseguir olhar para um outro ponto de vista. Eu defendo demais isso, porque isso é necessário, simplesmente necessário. Você não consegue superar sem entender algo de fato, sem entender aquilo que aconteceu de fato. Então, como a gente pode lidar com essas questões? A primeira coisa que acontece quando a gente é rejeitado, fala, Thay, beleza? Ótima noite, seja muito bem-vinda. Agora me desbloqueou do Facebook, isso me deixa confusa. Como faço? Porém ainda não superei. Então, Paty, você tem que pensar o seguinte: o que você quer da sua vida? Primeira coisa, ter clareza do que você quer da sua vida, tá? Porque se você quer... Olha só, faz o seguinte, escreve para mim, depois, eu vou falar da live, vou falar aqui, no final você fala disso, responde a minha pergunta, você manda isso para mim de novo, porque assim, para responder isso aqui agora, eu vou sair demais do assunto aqui, tá? Mas deixa eu anotar aqui também, rapidão, peraí, depois a gente responder essa pergunta. Me bloqueou, me desbloqueou no Face. Eu vou te responder essa pergunta com a devida atenção. O que fazer, né? Aí eu vou trazer o caso de uma cliente, que eu não vou falar o nome dela, não vou expor. Vou até botar o nome fictício aqui, só para não correr o risco de eu ler o nome da pessoa e falar aqui. Vou botar aqui, Renata. O nome dela não é Renata, mas quando eu olhar Renata, eu vou lembrar quem é, tá? Vamos lá. Existe alguma forma de superar a rejeição mais rápido? Então, eu costumo falar o seguinte: o que faz a gente superar algo mais rápido é o aprendizado, é o tratamento. Quanto mais eu aprendo, quanto mais rápido eu entendo aquilo, mais rápido eu vou superar. Agora, tem processos também que impactam nisso, que é a sua vivência, a sua vida. Como eu falei aqui, tem pessoas que já são muito sensíveis a isso. Tem pessoas que você fala com a pessoa, você fala assim, vamos sair. Aí você fala, pô, hoje estou afim de sair não. A pessoa não dorme. A pessoa, meu Deus, eu convidei a pessoa para sair, e ela falou que não, ela não quis, ela não gosta de mim, ninguém me quer na vida. Tem gente que já tem sensibilidade, já tem uma autoestima muito baixa, já é muito insegura. Então isso vai fazer com que você sinta muito mais profundamente. Mas a resposta é a mesma. Quanto mais rápido você entende todo o processo, quanto mais rápido você consegue elaborar isso de forma saudável, madura,
mais rápido você passa por isso. Quanto mais você encara e aceita, mais rápido você vai passar por isso. Então, o que eu diria é, tudo isso vai partir da aceitação e de encarar a realidade. Tem muita gente que simplesmente evita, simplesmente foge. E quanto mais você foge, mais tempo você vai levar para encarar, para entender, que vai ficar martelando na sua cabeça, vai ficar com fantasma na sua vida e você nunca vai superar aquilo, porque você não olhou para aquilo ali, entende? Então vamos lá, voltando. Então, a rejeição, a gente, quando no caso de fim de relacionamento, a gente geralmente já está com a autoestima mais baixa, a gente já está com a autoestima um pouco abalada, e como a gente já está vulnerável, a rejeição abala mais ainda a gente. E qual é a tendência, normalmente? É a gente atribuir valor a gente, a nós mesmos, ou atribuir um desvalor a nós mesmos. Então, se a pessoa me rejeitou, é porque eu não valho. A gente começa a trazer para a gente, para o nosso valor. E aí, eu gosto muito, independente de religião, tá, gente? Independente de religião, independente até do que você crê. Mas eu gosto muito de trazer o exemplo de Jesus, tá? Que é o seguinte: Jesus, ele foi rejeitado. E o principal povo que rejeitou Jesus foi o seu próprio povo. Ele viajou por várias cidades, ele operou milagres em vários lugares, nas cidades vizinhas. Ele pregou, ele fez muita coisa. Agora, o lugar que Jesus menos conseguiu, que menos fez milagres, foi exatamente na terra dele, onde as pessoas viviam com ele ali. E ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E aí, vamos olhar para Jesus. Jesus, ele foi um lixo porque ele foi rejeitado, porque as pessoas não quiseram segui-lo. Então ele não tinha valor por causa disso, por conta disso. Eu vou te dar um outro exemplo, depois vou voltar para Jesus de novo. A Bíblia fala que você não deve jogar pérolas aos porcos, porque senão eles vão pisar nas pérolas. Então vamos imaginar a cena. Imagina que você coloca algumas pérolas para os porcos e um pouco mais distante deles você coloca a lavagem. Os porcos vão pisar na pérola e vão até a lavagem, para comer a lavagem. Aí deixa eu te perguntar, então quer dizer que pelos porcos terem rejeitado a lavagem, a pérola não tem valor? Esse é o ponto. Porque a gente costuma virar pra gente, eu não tenho valor porque foi rejeitado, eu me sinto sem valor, eu me sinto desvalorizada. Aí começa a vir o pensamento, onde eu errei? O que eu fiz de errado para que ele me rejeitasse? Então a gente começa a fazer uma ligação, uma conexão de se eu fui rejeitada é porque eu mereci a rejeição, ou eu não mereci a pessoa e por isso fui rejeitado, ou porque eu fiz algo de errado para ser rejeitado. Quando na verdade, muitas vezes acontecem duas coisas. Deixa eu só dar uma boa noite para a galera aí. Fala, Deilton. Fala, Rafa. Bom te ver aí, cara. Miskin Farias. Sou Lourdes Ramos. Ótima noite, sejam todos bem-vindos aí, tá? Então a gente pensa, se eu fui rejeitada é porque eu não mereço, porque eu não tenho valor, é porque eu fiz algo de errado, é porque, então sempre a culpa é minha. Só que muitas vezes a rejeição acontece simplesmente, dois motivos principais que eu vou trazer aqui, tá? Que eu poderia citar vários aqui. Primeiro, desalinhamento, falta de alinhamento. Lembra que eu falei no início da live? Quando você entra no restaurante e você vê várias mesas ocupadas, você vai olhar para algumas mesas e falar, ali eu não quero me sentar, aqui eu não quero me sentar, porque eu não vejo de cara, eu já não sinto afinidade, já não tem alinhamento. Então, muitas vezes quando a pessoa termina um relacionamento, não necessariamente é um problema que está em você, não necessariamente é um déficit que está rolando aí contigo. Muitas vezes simplesmente é um desalinhamento. Tem muitas coisas entre vocês que estão desalinhadas. Vocês vão para um caminho e enquanto você vai para um caminho enquanto a pessoa quer ir para outro.
Não há uma conexão de valores, de caminhos, de futuro, de visões de mundo, de visões sobre relacionamento. Uma pessoa quer ter filho e a outra não quer ter filho. E aí, como é que eu vou ficar num relacionamento onde eu quero filho e você não quer? Como é que faz isso? Então, muitas vezes é uma questão de desalinhamento. Em outros casos, é uma questão de afinidade, simplesmente. Se você hoje me falasse assim, Gilson, eu quero te presentear com uma Ferrari, você aceita? Eu ia falar, até aceito, mas eu vou pegar essa Ferrari, vou vender e comprar um outro carro que tenha 7 lugares, por exemplo, ou um carro maior. Então quer dizer que a Ferrari não tem valor? Não, eu vou trocar a Ferrari por um carro muito mais barato até, mas um carro que me atenda. Porque não adianta a Ferrari ser tudo aquilo se ela não atende para a minha vida, porque eu busco. Eu preciso de um carro, eu quero um carro que dê para minha família sentar confortavelmente. Um carro que só entra 2 pessoas, para mim não serve. Isso não quer dizer que a Ferrari seja um carro ruim. Quer dizer simplesmente que para o que eu quero para minha vida, não me serve, não está alinhado, não me atende. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, a gente não atende aos anseios do outro, mas não porque a gente não consegue. É porque o outro quer coisas que não cabem a nós, que não está no nosso escopo, não é sobre a gente. Está exigindo algo que a gente não vai conseguir entregar. E nem deve entregar, porque não tem a ver com a gente. Esse é um dos motivos que leva a pessoa a simplesmente querer acabar rejeitando a gente. O outro motivo, e eu falo isso com muito cuidado, porque é muito comum ver pessoas, para poder te apoiar, acabar enaltecendo o seu ego e criando uma relação de vítima-culpado, onde um é total vítima e o outro é completamente culpado. Por exemplo, eu vi um vídeo, eu tenho um vídeo do Tiro Lipa, uma vez que eu estava vendo, que é assim, ele falando assim, como é que é? Não fique triste, ou algo assim, não fique triste, ou não se importe, ou não, enfim, não fique triste se as pessoas se afastarem de você. Isso faz parte da oração, quando você rezava, livrai-nos de todo mal, livrai-me de todo mal, amém. Ou seja, estava dando uma conotação de que se a pessoa se afastou de você, é porque foi quando você pediu a Deus, livrai-me de todo mal, amém, aquela pessoa se afastou. Então quer dizer que aquela pessoa é ruim? A pessoa se afastou de você porque ela é má? Não foi simplesmente porque as circunstâncias da vida fizeram isso? Ou de repente se afastou de você porque você é o mal da história? Então eu não curto muito essa relação de você é vítima e você é o certo e o outro é o erradão, sabe? Não curto isso, então tenho muito cuidado para falar o que eu vou falar agora. Mas às vezes a pessoa rejeita simplesmente porque ela não reconhece o valor daquilo que você está oferecendo para ela. Aí eu volto, por exemplo, dos porcos. Os porcos, não adianta o quanto vale uma pérola, ele não está acostumado com isso. A pérola não serve para ele, por mais que ela valha, não serve para ele, então ele não consegue reconhecer o valor de uma pérola. E às vezes muitas pessoas também não conseguem reconhecer o valor que a gente dá para elas. Ou também acontece da pessoa achar que não merece aquilo que a gente está dando para elas. E também acontece da pessoa não estar preparada para receber aquilo que a gente está oferecendo para elas. Então muitas vezes a pessoa rejeita a gente não por uma falha nossa, mas por uma falha dela mesma. Tem gente que não consegue se manter em um relacionamento porque ela tem medo. Ela carrega vários medos, tem medo de ser traída, de ser abandonada, medo de ser rejeitada, por exemplo. E como ela tem medo de ser rejeitada, ela acaba rejeitando para que ela não seja rejeitada, porque ela acha que vai. Às vezes ela nem sabe conscientemente que ela tem esse medo, mas ela acha que em algum momento ela vai ser rejeitada. Por mais que você saiba que você não vai fazer isso, mas ela acha que isso pode acontecer. Então, para que aquilo não aconteça e ela não viva de novo isso que ela já viu na vida dela, ela prefere rejeitar primeiro. Já ouvi dizer que a melhor defesa é o ataque? Então, eu ataco, eu rejeito logo para não correr o risco de ser rejeitada, porque o rejeitar vai me doer menos do que ser rejeitada no futuro. Então, entende? Fala, Douglas, ótima noite. Caraca, peraí, fiz besteira. Só ótima noite. Então entende? Olha quanta coisa pode estar por trás da rejeição. E que nem sempre é sobre a gente. E que nem sempre é valor ou falta de valor ou falta de caráter. Nem sempre tem juízo de valor.
nesse processo? Às vezes não é sobre a gente, às vezes sobre o outro, às vezes sobre desalinhar, às vezes as expectativas que um não pode suprir do outro, corresponder. Só que a pessoa tende a pensar, não, fui eu, o que eu fiz de errado, eu fiz alguma coisa de errada, então ela traz sempre a questão para si, a culpa, a frustração, o sentimento de incapacidade, porque ela está já com a autoestima, com a autoconfiança debilitada, fragilizada. Isso faz sentido, gente? Sim ou não? Responde para mim se isso faz sentido até aqui. Então o que a gente pode fazer para lidar com essas questões? Não é para, vou fazer uma coisa aqui para a dor da rejeição passar do nada. Não, isso não vai acontecer. Mas como a gente faz para pelo menos tornar esse processo mais leve e também um pouco mais rápido, né? Que a gente não quer ficar sofrendo para sempre. A gente quer eliminar aquela dor ali. Seguinte, o primeiro passo é a gente aceitar isso. Parar de ficar negando. Parar de ficar com subterfúgios para poder fugir e não olhar para isso, como eu já falei. É muito comum eu ouvir pessoas de entendimento falando assim, eu estou tentando não pensar na situação. Eu estou tentando não pensar que ele me deixou, eu estou tentando não pensar no que aconteceu, eu estou me ocupando. E aí eu trabalho pra caraca, saio mais cedo para trabalhar, trabalho até mais tarde, lá vou pra academia, faço um monte de coisa que eu não penso, que eu tento não pensar. Isso não vai adiantar nada. Isso não adianta nada, isso tudo é processo de negação. E aí volta aquela situação de, porque eu vou ficar fazendo isso, e o tempo vai curar. O tempo vai fazer eu esquecer. Não, gente, quem esquece lembra. Quem esquece lembra. Quem supera lembra, mas isso não machuca mais. Essa é a diferença. Quem esquece, uma hora vai lembrar e vai voltar a doer. Agora, quem supera, não esquece, está sempre na lembrança, mas deixa de doer. Então, a primeira questão é, aceita isso. Aceita que o outro quis terminar o relacionamento, que o outro realmente rejeitou, que o outro não quis, que o outro foi embora. Aceita isso. É uma verdade. É o fato. Aceita isso. O primeiro passo é esse. Não parar de ficar fugindo. Antes do segundo passo, Douglas escreveu assim, eu passo isso. Minha ex me rejeitou por 3 meses. E há 10 dias terminou o relacionamento dizendo que não mereço isso. Tá vendo? Então assim, a pessoa está passando por algum momento de dor ali, que eu não sei o que é. Aí então assim, vou considerar que isso é verdade, tá? Porque isso é muito comum acontecer. A pessoa está passando por um momento de dor que às vezes ela não está dando conta nem de si mesma. Quantos casos já atendi da pessoa falar assim, cara, fulano terminou comigo porque estava tão atolado do trabalho, estava mal emocionalmente, estava confuso, não estava se aguentando e o relacionamento era mais um peso. A pessoa não dava conta de ter mais uma demanda que era o relacionamento. O relacionamento era uma demanda que a pessoa não estava dando conta. Então, em vez de tomar uma atitude um pouco mais equilibrada, que era, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, só para me estabilizar emocionalmente aqui, minha vida voltar aqui e eu conseguir voltar de boa, a pessoa fala, eu termino, porque eu não quero demandas para mim, eu não quero mais compromisso, eu não quero mais responsabilidade. E ela prefere largar de mão, porque dói menos para ela. Por mais que ela tenha uma perda, às vezes o alívio de uma responsabilidade a menos, de uma demanda a menos, é maior do que a dor de perder um relacionamento, do que a dor de ficar sozinha. E cada um vai ter aquilo que dói mais, dói menos, e isso vai fazer com que ela age de uma forma ou de outra. E cada um age de uma forma. Disso, mas eu jamais faria isso. Beleza, você jamais faria isso. Mas o outro não age como você. E você não está sentindo o que o outro está sentindo. Você jamais faria isso sendo você. Mas se você estivesse na pele do outro, talvez as coisas mudassem um pouco de figura. Porque a gente não sabe o que está se passando no íntimo, no mundo do outro. Entende? Douglas falou, é isso, ela está com excesso de trabalho e os pais. Tá vendo? Sei como é. Mari, seja muito bem-vindo à última noite. Andréia, tudo bem? Andréia, já assistiu a reprise da última aula, do nosso encontro ontem? Lucilo, o que é?
Luciana Marques. Ótima noite, seja muito bem-vinda. Ela falou isso mesmo, queria iniciar, diminuir os problemas. Eu fui o primeiro. Ela com depressão. Cara, a pessoa com depressão é muito complicado. É muito desafiador. Viver isso e você também lidar com isso também é muito desafiador. É um processo muito desgastante. Então vamos lá, voltando aqui. Primeiro passo, aceita a rejeição. Segundo passo, reflexão. É muito importante que você tenha momentos onde você possa refletir sobre o que aconteceu. É o que a gente falou aqui. Pô, tá bom, mas a pessoa foi embora e tudo mais. Será que foi um problema comigo, de fato? Será que eu causei? Será que eu sou culpada completamente pela rejeição? Será que tudo foi por conta do que eu fiz ou deixei de fazer? Começa a refletir, começa a questionar esses pensamentos. A reflexão é muito importante, gente. Quando a gente se permite deixar que os pensamentos venham e refletir sobre eles, pensar sobre eles, racionalizar sobre eles, a gente tem insights importantíssimos. A gente tem descobertas importantíssimas. Então, esse processo é também necessário. Então, define um momento do dia, talvez no trabalho não seja muito adequado. Aí você pensa, pô, mas quando eu penso eu choro, quando eu penso eu fico mal. Então, define um momento do dia em que você vai se permitir. No trabalho, se vê o pensamento, eu bloqueio, eu corto, eu mudo o foco, ok. Quando estiver em outro lugar, eu mudo o foco. Mas em casa, pelo menos uma vez por dia, quando estiver em casa, tá, agora eu vou pensar sobre isso aqui. E se vier a lágrima, eu vou deixar sair, eu vou me permitir chorar, mas eu vou refletir sobre isso. Porque é aí que mora o aprendizado, é aí que mora o... Peraí, mas não tinha pensado em tal coisa, será? E aí, esses questionamentos vão trazendo novas perguntas, que vão trazendo novas respostas, que vão gerando descobertas, novas descobertas, e aí a gente vai melhorando, beleza? E o próximo aqui, tem mais 2 aqui para poder falar. Juliane, Douglas, perfeito, ótimo. Gente, deixa eu dar um recado importante para vocês aqui, ó. Algo maravilhoso para vocês, olha só. Eu estou criando um grupo VIP, tá? Rapidão, um grupo VIP, onde eu vou compartilhar conteúdos mais próximos com vocês, tá? Onde eu vou compartilhar conteúdos, reflexões, insights, ferramentas que eu não vão ter aqui. Eu tenho um grupo VIP que é o do Telegram. Só que, cara, eu não tenho costume de entrar no Telegram. Muitas pessoas também não têm. Então o que eu vou fazer? Eu vou migrar para o WhatsApp, tá bom? Eu vou criar um grupo no WhatsApp. Eu já ia até falar para vocês, deixar o link, mas eu acabei não conseguindo, não deu tempo de criar hoje. Então o que eu vou pedir para vocês? Me diz o seguinte, você gostaria de ter um grupo onde você ficasse mais perto, tivesse acesso mais perto a mim, ter conteúdos exclusivos nesse grupo, receber áudios meus, reflexões. Esse grupo é fechado, tá? É silencioso, só eu compartilho conteúdos. De repente eu posso fazer até um esquema de uma vez por semana abrir para dúvidas, para a gente poder trocar. A gente vai trocar diretamente ali, vão ter acesso a mim de forma um pouco mais próxima. Vocês gostariam de ter acesso a esse grupo? Ele é de graça, tá? Ele é de graça. Me fala aí se você gostaria de ter acesso a esse grupo. Me fala aí se você gostaria de ter acesso a esse grupo. Que eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou estar criando esse grupo e você que quiser, você me manda uma mensagem no direct falando disso, quero entrar no grupo. Manda assim, ó, grupo VIP, tá? Grupo VIP. Me manda mensagem no privado falando grupo VIP, porque não é o link que está lá no meu destaque nos stories, tá? É um outro link, um outro grupo que eu vou criar, um outro grupo que eu vou criar, tá bom? Então lá a gente vai ter conteúdos exclusivos. Eu vou avisar sempre para vocês, vai ter live, eu vou avisar vocês para que vocês não percam. Quando tiver a live, vou deixar o link lá para vocês da reprise, tá bom? Então, assim, só tem vantagem, tá bom? Vocês não pagam nada para estar nesse grupo. Estou em Uruguai. Obrigado pelos teus conteúdos. Ok, fico feliz de te ajudar de alguma forma. Que bom que você está gostando. Obrigado por acompanhar. Seja bem-vinda. Eu vi que você me acompanha já há um tempo, né, Thay? Então, vamos lá. Então, recado dado.
sobre o grupo, se você quiser fazer parte desse grupo, lembrando, é de graça, você não vai pagar nada para estar lá, tá bom? Você me manda uma mensagem no direct falando do grupo VIP, que eu vou, assim que criar o grupo, eu vou te mandar o link para você poder fazer parte, beleza? Outra coisa, uma outra forma de você trabalhar superar a rejeição mais rápido, como falaram aí, é você trabalhar na tua autoestima. É você... Eu vou falar os dois ao mesmo tempo, tá? Que eu vou falar pra você seguir em frente, tá? Vou falar os dois em um. Que é o quê? É você... É você... trabalhar no teu nível de merecimento. Inclusive ontem eu falei sobre... Ontem o último encontro do meu acompanhamento em grupo foi sobre essa questão de merecimento. Trabalhar o teu merecimento. Fazer coisas que você gosta. Ter momentos de prazer com você. Ter momentos de alegria com você. Com as pessoas. Se socializar com as pessoas. Claro, exceto com as pessoas que vão te lembrar do ex. Pessoas que vão trazer fofoquinhas do ex. Ou pessoas que vão te julgar. Sabe? Porque não deveria, vocês precisam voltar, porque não pode, casamento é para sempre, sabe? Não, mas pessoas que você possa se alegrar, ter momentos de alegria, de descontração, a gente rir, é muito importante. A gente precisa de momentos de alegria na nossa vida. Então, você passar por isso vai te ajudar pra caramba também. Então, faça coisas que te alegrem, volte a fazer, se você ou passe a fazer, não sei quanto tempo estava no relacionamento, talvez você nem lembre mais de coisas que você gostava de fazer, mas revisita isso. Quais são as coisas, lista no papelzinho, quais são as coisas que eu gosto de fazer e que eu deixei de fazer, que eu posso retomar. Uma outra coisa muito importante, aprenda coisas novas. Você se engajar em um projeto novo, um novo aprendizado, aprender um instrumento, aprender a dançar, sabe? São coisas muito simples. Muitas delas são de graça. Você nem paga nada por isso. Esses dias eu estava no atendimento com uma cliente, ela chegou numa ação que, sabe o quê? Ela tem muita vontade de aprender a dançar, mas ela está em outro país. Ela está nos Estados Unidos agora, ela está fazendo muito frio. Agora está passando essa fase, essa estação, mas é muito frio. Então, a academia de dança, um monte de coisa fecha. E a gente chegou numa ação que é a seguinte: ela vai abrir o YouTube e vai botar lá um vídeo de aula de dança por 10 minutos. Pega lá a aula de dança no YouTube e vai ficar lá dançando junto, sabe? 10 minutos. Ela não vai pagar, só vai pagar a internet, por isso dentro de casa consegue fazer isso. E são coisas que trazem prazer, são coisas que trazem bem-estar pra gente. Então tenha esses momentos e aprenda coisas novas. Isso também ajuda muito a gente ativar o nosso cérebro, usar um pouco mais o nosso cérebro, desviar um pouco o foco. Uma outra coisa que você pode fazer também é ser útil para alguém. Talvez você engajar em um projeto social, alguma coisa para ajudar alguém, ajudar quem precisa, ou ir no asilo, se você estiver minimamente bem para isso, ir no asilo, ouvir os idosos lá, ouvir sobre as histórias dele. E você vai estar com gente que tem muita experiência, mais experiência que você, de vida, e que pode até te ensinar bastante coisa, sabe? A gente tem muito a aprender nesses lugares. Quando a gente vai ajudar, a gente acaba sendo ajudado. Então, sinta-se útil para alguém, faça o bem a alguém. Isso são coisas que vão mudar muito, vão ajudar a gente a seguir em frente de fato a nossa vida, a voltar a enxergar vida na nossa existência. A gente vai poder voltar a sentir: eu estou viva novamente, eu estou vivo de verdade. E não somente existindo, sabe? Vivendo um dia após o outro de forma automática, de forma, sabe, que a vida não está andando. A nossa vida continua, a nossa vida anda, a nossa vida segue também. Então é muito importante você se engajar nesse projeto, fazer coisa nova e fazer coisas que te agradem, se presenteia, se dê carinho, sabe? Tudo isso são coisas que vão te ajudar pra caramba a reduzir a dor da rejeição e superar isso mais rápido. A Thay Teixeira, é o Teixeira no caso, seria o Teixeira no Brasil, né, em português? Teixeira, não sei. Estou em Uruguai, obrigado pelos seus conteúdos. Sim, escreveu, estou passando por isso. Ótimo. Então, já que você consegue me entender,
Depois você me chama lá no direct, pede lá grupo VIP, que eu vou te mandar o link, que você vai ter outros conteúdos que não vão vir nem aqui pro Instagram, só lá que você vai ter acesso a reflexões, áudio que eu compartilhei, respondendo perguntas lá no meu grupo fechado, no acompanhamento em grupo, que eu vou disponibilizar alguns áudios para vocês, que são muito ricos também, que são respondendo perguntas reais, dores reais, tá? E se você quiser saber também, se você quiser me ajuda também para te ajudar nesse processo, você pode também saber como funciona o meu atendimento, quem sabe eu consigo te ajudar aí de forma mais de perto profissional, tá? Seria só saber se a gente consegue se entender bem aí na questão da língua, mas acredito que sim. Leandrinho, chegou, ótima noite. Vamos lá, se você tiver alguma dúvida, me deixe saber o seguinte aqui. O que mais valeu a pena para você aqui nessa live? Qual foi o principal insight que você teve? Se você pudesse destacar uma coisa dessa live, um ponto aqui que foi falado, o que você diria? O que você destacaria? Interage comigo aí, me deixe saber, isso é muito importante para mim. Me deixe saber o que foi o ponto alto para você da live, o que foi o mais importante da live aqui, de tudo que a gente compartilhou. Enquanto isso, vou responder a pergunta aqui da Paty. A Paty falou o seguinte, deixa eu ver se eu acho a pergunta, para eu ler a pergunta na íntegra. Falou que o ex tinha bloqueado, tem 3 meses que fui rejeitada. Meu ex me bloqueou em tudo. Agora me desbloqueou do Facebook. Isso me deixa confusa, como faço? Porém, ainda não superei. Então agora eu vou te responder essa pergunta de forma adequada. Enquanto isso, o Guilherme vai falando aí. O que mais gostou aqui da live? Para o teu feedback. Vamos lá, Paty. A primeira coisa é a seguinte, você precisa saber o que você quer. Tá? Você precisa saber se você quer voltar para esse relacionamento ou se você quer superar o fim desse relacionamento e você quer seguir a sua vida, tá? Se você quiser seguir a sua vida, não tem porquê se você quer seguir a sua vida, você não deveria nem saber que ele te bloqueou, porque você não deveria nem estar olhando o Facebook dele, que você nem saberia que ele te desbloqueou. Mas enfim, se você quer seguir a sua vida, você não tem necessidade, não tem porquê ficar vendo Facebook, não tem porquê ficar mantendo contato. Isso só vai te confundir, só vai te fazer você demorar ainda mais para superar o fim do relacionamento, vai gerar confusão, não é adequado. E se você falar, não, eu quero voltar para o relacionamento, aí eu te digo o seguinte, antes de voltar para o relacionamento, é muito importante que você já tenha superado o fim do relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes do outro lado, a gente, e assim, às vezes quando a gente pensa, me desbloqueou o Facebook, então ele me quer de volta, e já começa a limitar a esperança, começa a criar expectativa, mas às vezes não é isso, às vezes nem é isso. E por que é necessário que você supere antes? Porque se você ainda não superou e você cria expectativa de que ele quer voltar e você investe nisso, você vai lá, faz contato, oi, você me desbloqueou, vamos conversar, eu quero voltar, e você recebe uma negativa, você fala, não, eu só te desbloqueei, mas não quero voltar. Ou você descobre que a pessoa está com outro, está em outro relacionamento, isso vai te fazer muito mal. E também, se o outro falar, tá, vamos voltar, você vai voltar ainda muito por carência e você não vai fazer o que é necessário, que é conversar e alinhar o que é necessário alinhar. Você vai acabar aceitando coisas sem definir quais são os termos desse novo relacionamento, dessa continuação, eu não sei se eu digo recomeço, porque ele já começou, você não está começando de novo, mas dessa volta, vamos chamar de recomeço para ficar mais didático, desse recomeço, dessa volta, como é que a gente vai seguir a partir de agora? Quais vão ser os termos? O que precisa mudar para a gente poder realmente voltar, sabe? Eu não vou citar de qualquer jeito, porque o que mais acontece quando a pessoa volta na carência é que não é aprofundado, não é entendido, não é conversado sobre os motivos que levaram ao fim do relacionamento.
Igual a pessoa fala assim, eu deixei de te amar, aí termina. Aí na outra semana volta. Pô, como assim? Você deixou de me amar e uma semana você voltou a me amar de novo? O que aconteceu? Gente, cadê o feedback de vocês aqui da live, hein? Cadê? Vou te contar, hein? Então você acaba não pensando, parando para entender isso. Não, me fala como é você deixar de me amar e uma semana depois você me amou de novo, tá me amando de novo. Então você acaba aceitando coisas, não corrige, não readequa, não alinha, e ali na frente a tendência é dar pau de novo. Isso aconteceu recentemente, eu falei até na última live sobre isso, de uma cliente que estava atendendo, que eu estava bem já tinha parado de stalkear, tinha parado de manter contato, já estava muito melhor, já tinha voltado, sua vida já estava novamente estabelecida, estava já bem avançado no processo. Isso no processo de 5 semanas. O que aconteceu? O camarada fez contato, pediu para voltar, aí ela falou assim, Gisso, eu quero voltar, o que você acha? Eu falei assim, tem coisa que você não superou ainda. Então, se você voltar agora, a chance de você se machucar é muito grande. O que eu recomendaria para você espera mais um pouco, espera mais algumas semanas, quando você estiver realmente bem, aí sim você senta e conversa com ele, porque se o negócio não der certo, pelo menos você já está melhor. Você já vai assimilar de uma forma mais adequada, já vai estar mais fortalecido emocionalmente. Aí ela, não, vou pensar aqui, mas é claro que você que decide. E acabou voltando logo, vou dar uma chance, quando voltou deu uma chance, percebeu que não era aquilo que ela esperava, que ela imaginava, os erros continuaram e ela terminou de novo e voltou quase para estaca zero de novo. Então, se você não quer voltar, aí você não tem necessidade de manter conversinha no Facebook, ser amigo no Facebook, e se você não quiser voltar, e se você quiser voltar, é interessante que você esteja bem antes de você voltar, até para que você possa pensar, vale a pena voltar? É de fato isso que eu quero? Que em muitos casos a pessoa chega à conclusão de que ela não queria voltar, ela pensa que não valia a pena, porque as coisas que ela vivia faziam muito mal, o relacionamento fazia muito mal para ela, era um relacionamento cheio de excessos, relacionamento com abusos, e ela não quer voltar para isso. Mas se ela não tivesse refletido, superado, ela ia acabar se sujeitando. Então é muito importante você encarar esse processo e ter paciência. Paciência é a palavra-chave, é necessário, tá bom? Me diz se eu respondi a sua pergunta, se eu te ajudei. Silvana falou, então, me fez lembrar coisas que estou passando agora, que já passei na infância, adolescência, e agora repetindo de uma certa forma, gerando sofrimento. Exatamente assim que acontece. As coisas vão se repetindo, se a gente não trabalha, não significa aquilo, quando repete, dói mais ainda, porque a gente vive a experiência e carrega novamente a dor da experiência passada. Então, quanto mais acontece, dói mais por conta disso. Galera, então é isso. Então, lembrando vocês, o grupo VIP vai estar no ar amanhã, tá? E a gente vai compartilhar um monte de coisa bacana lá. Você vai ter acesso a muita coisa legal para ajudar. Se a live ajuda, então participa do grupo lá, vai ter muita coisa legal, exclusiva para vocês, tá? Vai ser muito interessante. Então vocês não perdem por esperar, tá bom? Amanhã eu divulgo o link, mas quem quiser me chamar lá no grupo VIP, eu já vou para você lá, já mando o link para você no teu direct, para você não perder esse link e poder estar junto com a gente lá, tá bom? Gente, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela participação de quem participou, de quem escreveu, comentou aí, e a reprise vai estar disponível. Se você quiser assistir novamente essa live, você vai poder assistir já, tá? Quem chegou atrasado aí, que chegou depois, pode assistir desde o início, tá bom? E quem puder, compartilha essa live. Pega essa livezinha, depois que ela for para a reprise, for para o feed ali, você vai lá, clica em compartilhar e compartilha nos seus stories, compartilha com quem está precisando, que pode ser de grande ajuda também, pode ser de grande valia também para as pessoas, tá bom? A gente se vê semana que vem, se Deus assim permitir, teremos mais uma live, tá bom? Vou estar aqui novamente para a gente abordar algum tema para te ajudar nesse período, tá bom? Obrigado, Deus continue te abençoando, amém, a nós, e ajuda sim, amém,
Que bom, Thay. É isso, galera. Beijo no seu coração, uma ótima noite, Deus te abençoe e um ótimo fim de semana também, né? Que tá chegando aí, tá? Construa um excelente fim de semana. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.